Esse coitadinho aqui foi dar um buquê pra sua namorada no dia do aniversário de namoro deles, mas ele descobriu que estava sendo chifrado justamente nesse dia, e ela humilhou ele, e o novo namorado dela também humilhou o Prota. Mas ele mudou a sua vida drasticamente quando recebeu um sistema, rapaziada, que ele basicamente tinha que gastar dinheiro com mulheres, e assim ele receberia uma fortuna imensa. E é claro que ele deu a volta por cima, né? Se vocês gostarem dessa obra, comentem aí o que estão achando desses vídeos do canal, se inscreva pra gente bater a meta de 100 mil inscritos, mete aquela bola no like, e é claro, o link do servidor do Discord vai estar aqui nos comentários fixado pra vocês, e a obra eu vou postar o nome dela lá, tá? Pra quem quiser. Agora aproveitem o vídeo. Seu nome é Lin Xin, e hoje é o primeiro aniversário do seu relacionamento com a sua nova namorada. Ele declara a Shen que gosta muito dela, e com um belo buquê de flores, pergunta onde é que poderiam comemorar esse momento lindo e único em suas vidas. No entanto, de uma forma indiferente, ela chama o rapaz pelo nome e diz que eles terminaram. Desesperado, ele implora para que ela não o deixasse, mas de repente um homem em um carro luxuoso aparece na cena. Sem nem sair do veículo, ele felicita a ex-namorada do protagonista agora pelo aniversário e se desculpa pelo atraso, explicando que demorou porque ela ficou presa com Lin Xin. Em seguida, o homem comenta que é muito entediante e que eles vão para um restaurante e lá ele comprará um presente para ela. Ao olhar para Lin Xin, ele diz que perseguir uma garota exige dinheiro e pergunta ao Prota se ele realmente acredita que valia a pena continuar ou que ele tinha essa capacidade toda. Enquanto as pessoas ao redor começavam a comentar sobre toda aquela situação esquisita e deplorável, o protagonista percebe que todos sabem quem é ele, conhecido na escola por ser um puxa-saco e pau mandado. Ele acorda cedo, trabalha duro, dia e noite e faz trabalho de meio período, economizando dinheiro apenas para agradar a sua namorada. Pô, um clássico, né? Poxa. No entanto, as pessoas zombavam dele, dizendo que apesar de todo o seu esforço, o homem rico acabou pegando a garota dele em poucos dias, simplesmente por ter dinheiro. Diante disso, o Prota desmaia, se perguntando por que tudo isso estava acontecendo com ele, se questionando se era porque ele era pobre ou porque ele não era o suficiente, e se pergunta se o seu coração sincero pode ser tão desvalorizado, se ele realmente foi tão puxa-saco assim por todo esse tempo. Tomado pela raiva e o desamparo, ele grita que nunca mais entregará o seu coração sinceramente de novo. De repente, um som e uma voz alertam o protagonista, informando que ele está ativando o sistema de contra-ataque do magnata divino. Uma janela se abre e revela uma série de estatísticas indicando que ele possui bilhões de moedas de dragão. Surpreso, o Prota se pergunta o que tudo aquilo significava e por que o sistema foi ativado assim literalmente do nada, já que ele nem fez nada pra isso, né? E em seguida recebe um cartão de ouro e o sistema explica que existem riquezas avaliadas em milhões e que ele pode gastar como bem entender e quando bem quiser. Qualquer quantia gastas em ações de contra-ataque se converterá em sua riqueza pessoal. Ainda atordoado, o protagonista se questiona se realmente tem bilhões de moedas à sua disposição e se ele pode gastá-las sem restrições alguma. O sistema confirma, mas alerta que o limite de bilhões de moedas só poderá ser usado em eventos de contra-ataque e em interações com mulheres. Quaisquer despesas pessoais não relacionadas a isso devem ser cobertas por sua riqueza pessoal, que é de apenas 138 moedinhas. O cara tá lascado. Quanto mais ele gastar no contra-ataque de ouro, mais rápido a sua riqueza pessoal aumentará. Revigorado, o Prota ganha uma confiança imensa e decide que o contra-ataque começa agora, e pensa que antes de tudo ele precisa encontrar alguém para testar o sistema. Ao observar as pessoas na fila de uma loja, ele de repente percebe a presença de uma garota, confirmando que era Lu Yashi, a parceira da sua ex-namorada. O sistema se ativa detectando que Lu é uma mulher muito atraente e que pode iniciar a missão de contra-ataque. Uma janela se abre informando que quando a afinidade dela com o protagonista ultrapassar 90, algo significativo acontecerá de imediato. Quando o contra-ataque atinge 10%, o valor gasto em ouro como parte da riqueza pessoal do anfitrião é devolvido e ao ultrapassar 100%, ocorre uma mudança de identidade, alterando a relação de subordinação entre o anfitrião e o alvo. No entanto, tanto o sistema quanto o protagonista sabem que essa submissão é apenas um artifício, um jogo, e o protagonista se aproxima de Lu e pergunta se poderia incomodá-la por um mero instante, indicando que o relacionamento atual deles é de alguém pedindo ajuda. Yashi sugere que ele desistisse de tentar alcançar Sheng, aconselhando ele a seguir a sua vida em frente, já que agora ela tem um namorado muito melhor do que o Prota. O protagonista rindo esclarece que ela entendeu mal, dizendo que ele só quer convidá-la para um chá com leite, enquanto pensa consigo mesmo que vai testar o sistema primeiro com ela. Lu, surpresa, se pergunta se ele realmente desejava convidá-la para um chá com leite, deixando claro que não há necessidade, pois eles não são próximos e além do fato que o chá com leite vendido ali não é comum e custa muito caro. Ela aponta que uma única xícara valia mais do que ele gastaria em 10 dias de comida, questionando se ele realmente tem esse cacife todo. Logo, as pessoas na fila começam a pressioná-lo, pedindo que ele comprasse logo o que quisesse ou saísse da frente, pois estava atrapalhando o lugar, né? Mas o protagonista pede paciência e se dirige
dirige ao balcão para perguntar à funcionária quantas xícaras de chá com leite ainda tinham ali. Ao saber que havia 180 xícaras, ele disse que foi comprar todas e que distribuirá como presentes para a garota. Yashi fica surpreso ao perceber que o valor total dessas xícaras é de várias dezenas de milhares de ienes e tenta até alertar o prota para que pensasse bem antes de fazer essa cagada. Ignorando os conselhos, o protagonista instrui a funcionária a passar o cartão, confirmando que 39.800 ienes foram debitados com sucesso. Ele pede para que preparassem as xícaras rapidamente para distribuir entre todos, e a funcionária atende ao pedido prontamente, conquistando a admiração e respeito de várias pessoas ao redor que comentam sobre a sua generosidade, mencionando que não esperavam que ele realmente comprasse tudo e que ele era incrível, coisa que eles nunca imaginaram antes. Os outros dizem que até os ricos precisavam de amigos e que o protagonista parecia estar interessado em Lu, e isso faz com que a favorabilidade da garota em relação a ele aumentasse em 1%. Logo depois o prota pede à garota um pequeno favor, perguntando se ela poderia ajudá-lo a gastar dinheiro, e a cena muda para um shopping que vende itens de luxo. Nesse local, então, Shang e o homem que humilhou o protagonista anteriormente estavam lá, e ele disse que há tempos queria comprar uma bolsa para ela, mas por causa da sua mãe que reclamou que ela gastava demais, não pôde fazer. Ela sugere que eles comecem primeiro e deixassem as compras para depois, mas fica visivelmente desapontada, desejando que ele comprasse a bolsa. O homem chamado Dan diz a Shang que se ela quiser impressionar a sua futura sogra, era hora de se comportar como uma pessoa de verdade. Porém, Shang pensa consigo mesmo que os presentes que ele comprou até agora não chegam nem perto do valor da bolsa que ela desejava. Ainda assim, ela sabia que para se casar com alguém de família rica precisava jogar bem as suas cartas, e de repente ela ouve uma voz familiar, e era sua colega de quarto Lu Yashi perguntando a Lin Xin o que ele achava daquela bolsa. Yashi informa que a bolsa é um item exclusivo da loja, uma edição limitada, e era avaliada em 380 mil pilas, e ainda menciona que estava planejando comprá-la e pergunta se o protagonista se importaria. Shang, observando a distância, se pergunta por que o protagonista e a sua amiga estavam juntos, mas rapidamente chega à conclusão de que ele ainda estava perseguindo ela, sem aceitar que ela o deixou, e começa a sentir ciúmes. Ela deixou bem claro que eles terminaram, o que torna tudo ainda mais desagradável, mas mesmo assim o protagonista pergunta a Shang quem ela pensava que estava seguindo, insinuando que estava com alguém para comprar uma bolsa. Furiosa, Shang responde se ele realmente acredita que ela foi até a loja Hermes só para acompanhar alguém na compra de uma bolsa, desafiando a encontrar uma desculpa melhor, pois acreditava que ele estava tentando se passar por algo que ele não é, e de repente o sistema emite uma notificação, iniciando a missão de contra-ataque, e abrindo uma janela nova, revela que com as mesmas características de Lu, ele poderia alterar a relação de subordinação entre o anfitrião e o alvo como recompensa. O prota então diz a Shang que como eles já terminaram, ele nem tem mais qualquer vínculo com ela e pode ir onde quiser sem sequer dar satisfação, e era exatamente isso que ele pretende fazer sem precisar receber ordens dela. Ele pergunta se ela ainda acredita que as coisas são como antes, ao que ela responde rindo, sugerindo que talvez ele tenha ficado rico de repente, mas que ninguém acreditaria nisso. Enquanto isso, o homem que a acompanhava interrompe dizendo para ela parar de falar coisas sem sentido e que se o protagonista realmente tem o que é necessário, deveria comprar a bolsa. O prota sugere que ele precisa pensar sobre isso, mas ambos começam a zombar dele, dizendo que claramente não podia pagar e que deveria reconhecer as suas limitações e desistir de uma vez por todas. No entanto, Lin Xin responde decidir ir além, e ao invés de comprar apenas a bolsa, ele pergunta ao gerente da loja se poderia lhe fazer um favor, embalando todos os itens da loja, afirmando que levaria tudo, e isso deixa todo mundo em estado de choque. Rapaziada, essa é aquela clássica cena de manhwa, né? Eu já vi isso aqui em 5 manhwa que eu trouxe aqui no canal, e tem mais um manhwa promissor pra gente. Enquanto todos aguardam ansiosos, os funcionários se aproximam do prota com um sorriso, informando que o total da compra era de 11,32 milhões de ienes. O acompanhante de Shen começa a rir, desafiando o prota a pagar por tudo aquilo, jurando que se ele conseguir, vai comer lixo e dar um salto mortal pra trás. Shang ao fundo diz que o protagonista estava louco, mas para a surpresa de todos, o cartão dourado do prota passa com sucesso, confirmando a compra de 832 milhões. Os funcionários agradecem pela compra, enquanto o protagonista, confiante, comenta sarcasticamente com o homem, dizendo que não esperava que ele tivesse um talento tão peculiar, sugerindo que é uma ótima oportunidade para expandir os seus horizontes. Isso deixa todos boquiabertos, especialmente o homem que havia o desafiado, e a favorabilidade da garota agora em relação ao prota aumenta em 42 pontos, e ela o elogia, chamando ele de querido, afirmando que ele realmente é maravilhoso, diferentemente de certas pessoas que fingem ser amorosas e afetuosas com as suas namoradas em público, mas na realidade não estão dispostos a gastar um único centavo por elas. Ela ainda menciona que apesar de tudo não confia em pessoas assim, e surpreendentemente a favorabilidade de Shen também aumenta em relação ao prota, enquanto o homem furioso exige saber de onde o prota conseguiu tanta grana assim. Shen, porém, rapidamente o interrompe, sugerindo que ele não deveria se rebaixar ao nível de Lin Xin, dizendo que apenas novos ricos se exibem de maneira tão extravagante e que pessoas realmente ricas, como ele, mantêm um perfil discreto e elegância. Ah, vá, rapaz. Nesse momento, uma mulher chega no local, revelando-se como eu posso dizer, ela era a mulher que bancava esse cara, e entra gritando seu nome, exigindo saber o que ele estava fazendo ali. Mas ele é interrompido por ela, que lhe dá um tapa forte, chamando de homem desprezível, e acusa de tê-la traído, mesmo depois de ter comprado roupa, sapatos e um relógio pra ele, e até ter emprestado seu próprio carro. O homem cai ao chão e de joelhos tenta se aproximar dela de novo, implorando pelo seu perdão, dizendo que tudo foi culpa de uma outra mulher que o seduziu, insistindo que só tem ela em seu coração. Shen, por sua vez, não consegue entender o que estava rolando, e as pessoas ao redor desaparecem da cena, e então
ama aquela mulher, diz ao homem que se ele realmente estiver sendo sincero, ela lhe dará uma segunda chance agora. Ela propõe que se ele permitir que ela batesse na cara dele, então perdoaria ele. No entanto, com desprezo, ela o acusa de ser um interesseiro que seduz os namorados das outras pessoas, apontando que o colar dele estava usando no outro pescoço que pertencia a ela. Emocionada e desesperada, ela se vira e vê o cara ali se aproximando, tentando abraçá-la, mas ele a ignora e se afasta bruscamente. Ela o chama pelo seu nome, mas ao perceber que ele não responde, foge do local, e ainda assim o protagonista fica surpreso ao notar que a favorabilidade dela por ele aumentou 1%. Ele se pergunta por que, mesmo com a sua indiferença, e os sentimentos dela ainda continuavam crescendo. Lu se aproxima do protagonista e comenta que não esperava que o Sr. Wang agisse daquela maneira, lamentando por Shen Shen que terminou tão mal. O prota, no entanto, sorri e diz que uma mulher materialista não merece compaixão, especialmente de alguém que nem sequer se importava com ela. Em seus pensamentos, ele se pergunta o que mais poderia acontecer, e Lu, por sua vez, comenta que parece que Shen não tem mais chance, e agradecida diz ao protagonista que não sabe nem como retribuir o que ele fez por ela. Shen, brincando, sugere que ela poderia oferecer um beijo como agradecimento, fazendo com que a favorabilidade da garota aumentasse em 10%. Ela responde dizendo que ele é irritante, mas ao mesmo tempo notando que a sua favorabilidade por ele já atingiu 62%, ela ainda acrescenta que receber sem dar nada em troca é um comportamento de aproveitador, e como agradecimento decide gastar um pouco com ele. Lu então leva o protagonista a uma loja de roupas e ele parecia surpreso, mas ela o conduz até um provador para ajudá-la a escolher algumas roupas melhores. Um funcionário tenta intervir, mas ele o ignora. Dentro do provador, Lu comenta enquanto o protagonista se olhava no espelho que ele nem sequer se arrumava direito e talvez por isso algumas pessoas desprezavam o coitado. Ela então vai até o balcão e avisa que vai levar todas as roupas de imediato. E quando o prota sai do provador vestido com as novas roupas, as garotas que estavam na loja ficam impressionadas com quão bonito ele estava. Como resultado, a favorabilidade de Lu aumenta mais 10% e em seus pensamentos, ela até reflete que não esperava que ele fosse tão atraente, considerando o verdadeiro tesouro. E ainda pensa que se Shen não quis valorizá-lo, então era melhor que ela mesma guardasse-o. Enquanto ele se olhava no espelho, Lu comenta que não consegue acreditar como ele ficou tão bonito e que gastou o dinheiro com ele como se fosse um cachorrinho. Ela menciona que acabou de gastar 7 ou 8 mil pilas com o prota e ao perceber que ela não escolheu mal as roupas, fica satisfeita. No dormitório feminino, Lu entra e encontra Shen secando o cabelo. Ela pergunta se a garota tá bem, ao que ela responde que sim e que graças ao protagonista ela conseguiu descobrir as verdadeiras intenções de Wang. Shen comenta que se não fosse pelo prota, continuaria vivendo iludida e sem vergonha. Lu concorda dizendo que realmente tudo isso foi graças a Lin Xin, aconselhando que Shen no futuro abrisse bem os olhos, evitando pessoas como Wang. Ela então pergunta de forma discreta o que Shen pretende fazer com a bolsa e Shen responde que a bolsa foi comprada por Lin Xin para ela e que ela deveria ficar com ela. Emocionada, Lu abraça dizendo que nesse caso não iria recusar o presente e que estava preocupada se a garota se importaria. Shen responde que não, pois elas são boas amigas. Por fim, Shen reflete consigo mesma, lembrando que esteve envolvida com Lin Xin por 3 anos e que esse tempo não pode ser simplesmente apagado por alguém como Lu Yashi. Enquanto Lu Yashi pensa que tudo isso é resultado da própria cegueira, por não ter reconhecido o verdadeiro valor de alguém que agora é rico e pertencia somente a ela. Agora no dormitório masculino, onde estava o nosso prota, ele pondera sobre o dia inteiro que passou acompanhado por Lu e se sentia exausto e esperava não ter que repetir essa experiência todas as vezes, pensando que gastar dinheiro como um cachorrinho talvez não fosse o melhor caminho para ganhar uma fortuna. Nesse momento, um grupo de garotos desce as escadas e o nosso protagonista se refere a um deles como superior chamado Quaid. Quaid zomba dele, insinuando que ele gastou muita grana naquela roupa, enquanto os outros meninos que o acompanhavam acreditam que ele comprou falsificações de marcas famosas para fingir ser rico, quando na verdade era pobre. Um deles se aproxima do prota, colocando o braço ao redor de seu pescoço e comenta que ouviu falar sobre o que aconteceu pela manhã e aconselha a Lin Xin a manter a calma e ser mais alegre, dizendo que em sua opinião o prota gastou muita grana perseguindo Shen. O rapaz sugere que seria melhor para o prota entrar em uma sala de transmissão ao vivo e mandar presentes para que a apresentadora adorasse ele e realizasse todos os seus desejos. No entanto, ele logo desconsidera a ideia, afirmando que essas coisas custam caro e que o prota nem tem como pagar. Ele provoca dizendo que um garoto como Lin Xin só pode pensar em coisas baratas e avisa que a deusa do chá já estava ao vivo. Animado, o prota responde que também pretende entrar na sala de transmissão e dar muitos presentes, agradecendo antes de sair. Os outros continuam zombando dele, comentando que é entediante aquele cara e que decidem assistir a transmissão ao vivo mais longe dele, porque ninguém suportava aquele cara. Agora no quarto do prota, ele estava deitado na cama, baixando o aplicativo para que pudesse assistir essa live. Ao criar o seu nome de usuário, ele decide se chamar de fracassado, mas com dinheiro. Já que era a primeira vez que ele participava de uma transmissão, esse então poderia ser um nick muito bom. Ele dá uma bela olhada na lista de garotas em streaming e percebe que apenas uma na lista de classificações e que nenhuma delas estava ao vivo no momento. Ele tenta lembrar o nome da garota que os outros mencionaram e decide procurá-la. Ao encontrar a sala dele, ele observa animado, notando que ela tem uma feição incrível e também uma energia vibrante e se pergunta se poderia iniciar uma missão de contra-ataque pela tela. Nesse momento, o sistema se ativa e explica algumas regras. A primeira delas é que o alvo do contra-ataque deve ter uma aparência com uma pontuação de beleza pelo menos 80 pontos. Caso contrário, a missão não poderá ser iniciada. A segunda regra é que as transmissões ao vivo podem ser afetadas pelos filtros utilizados, o que torna difícil fazer uma avaliação perfeita, e ainda sugere que idealmente
pessoalmente. Deveria vê-la pessoalmente, mas mesmo assim é possível prosseguir. O protagonista comenta que o sistema parece até entendê-lo bem, e baseado na sua impressão, ele acredita que a garota em questão deve ter uma pontuação de beleza bastante alta, então isso nem seria problema. Ele então decide que não importa, pois afinal tem tanto dinheiro que pode gastar à vontade. E nesse momento, um espectador conhecido na comunidade faz uma doação generosa para a garota, que agradece pelo grande presente, enquanto alguns comentários começam a surgir do chat. Não era surpresa que ele fosse o líder do ranking, sempre doando cerca de 10 mil moedas de ouro, e o seu nome é Su Shao, e ele estava no nível 24. Bom, Esmeralda. E o protagonista percebe que Su Shao é o colega mais velho que ele viu na escola e agora também estava no chat. Lin Xin, sob o pseudônimo Fracassado Mas Com Dinheiro, começa a considerar enviar presentes, notando que o seu colega mais velho fez tudo o que ele mandava, sendo praticamente seu capacho. Então o prota comenta no chat perguntando o que seria necessário para se tornar o número 1 da lista, e sugere que talvez precisasse comprar muitas coisas de marca ou dar muito dinheiro para conseguir isso. E Shao apenas responde com reticências, enquanto Jin Hua, o colega mais velho de Lin Xin, pergunta quem ele pensava que era para se intrometer na conversa de Su Shao. Shao, bastante irritado, pede ao streamer Sha que expulsasse o protagonista do chat, e a transmissão estava prestes a começar e Sha estava nervosa, pensando que precisaria do apoio de Su Shao na próxima batalha, e nota que o usuário pobre é um novato de baixo nível que nunca nem sequer havia enviado presentes e acha até que é audacioso da parte dele falar daquela maneira. Então ela pede ao moderador que o expulsasse e Lin Xin percebe que foi removido da sala de transmissão. A live começa e os outros dois streamers competem para ver quem recebia os presentes mais valiosos. Xuang, confiante, diz que Sha não se preocupasse, já que ela sabe que nem tinha chance de vencer, e Sha em resposta afirma que não importa quem estivesse no topo da lista, pois os seus apoiadores também são poderosos e a batalha deve começar de uma só vez. A disputa se inicia e os presentes começam então a fluir, favorecendo Xuang. Quando o evento estava prestes a terminar, as pessoas no chat dizem a Sha que ela deveria aceitar a sua derrota e começar a dançar. Xuang e seu seguidor Yang Wang zombam de Sha, dizendo que ela acreditava demais em si mesma e agora deveria aceitar a derrota de uma vez por todas. E Sha, com uma expressão resignada, diz que dava tudo bem. Porém, de repente, uma notificação surge. O protagonista, sob o nome Pobrão, mas com dinheiro, comprou o presente e doou um dragão dourado para Sha. Su Shao ficou surpreso, perguntando quem era esse usuário que acabou de enviar o dragão dourado, avaliado em 15 mil moedas de ouro. Sha agradece ao cara, mas pelo presente generoso, e Xuan começa a questionar se esse realmente mesmo usuário de antes. Lin Xin, rindo, comenta que finalmente encontrou o presente mais caro disponível e começa a ponderar se deveria continuar usando esse presente repetidamente, e não esperava que o sistema permitisse recarregar remotamente na plataforma de streaming. Mas como o dinheiro já estava disponível, ele decide que era hora de se exibir, e ele começa a enviar repetidamente o dragão dourado para Sha 5 vezes, depois 10 vezes, então 20 vezes, e Shao fica arrasado, enquanto Sha fica cada vez mais feliz. Os números do PK começam a mudar a favor de Sha, e o prota, ainda confiante, diz para Xuang esperar, pois estava tão focado que esqueceu de mencionar como pobre mas com dinheiro estava agora usando o dragão dourado de uma forma estratégica, esperando o momento certo para maximizar os seus pontos. Su Shao, frustrado, lembra que foi ele quem expulsou esse usuário do chat mais cedo, mas agora era tarde demais para remediar a situação e fica desolado ao perceber que gastou suas economias de vida. Os outros no chat começam a comentar que Su Shao provavelmente gastou todo o dinheiro dos pais e que é experiente e amador. Enquanto isso, o fracassadão, mas com dinheiro, começa a doar dragões dourados, aumentando o número de doações para 120, depois 240, então 320. As pessoas começam a ficar assustadas, já que os dragões dourados parecem não parar, e o prota continua doando até chegar a uma quantidade absurda. E Su Shao começa a tremer, perguntando se ele vai parar algum dia, refletindo que em um ano, assistindo a transmissões de Sha, gastou mais de 3 bilhões de moedas de ouro, mas agora se vê superado por um desconhecido que parece nem ter limites. A situação deixa desanimado em seu setup, percebendo que 1.600 dragões dourados equivale a 24 milhões de moedas chinesas. Enquanto isso, Xuang expressa o seu agradecimento, dizendo repetidamente obrigado ao prota, e ainda enche de entusiasmo, dizendo que o ama várias vezes. E quando o chat é reaberto, alguns começam a zombar, comentando que o usuário foi expulso de outra sala de chat, e agora seus adversários devem estar se sentindo impotentes, sabendo que os seus esforços foram em vão. Xuan, confiante, diz a Sha que ela deveria se levantar e receber a punição, insinuando que deveria ter ficado tão nervosa que sujou as calças, e agora ela precisava aceitar a derrota e começar a dançar. Arrependida, Sha começa a pedir desculpas ao fracassado mas com dinheiro, lamentando o erro de tê-lo expulsado. O chat é tomado por elogios e idolatria a Sha, que se lamenta ainda mais, dizendo que se não fosse por sua decisão, os 1.600 dragões poderiam ser sido para ela. Quem diria, né? Enquanto isso, nosso protagonista ganha respeito e se torna o número 1 na fila, enquanto Su Shao sai da sala derrotado. Xuang declara sua vitória, agradecendo novamente ao irmão pobre mas com dinheiro por ajudá-la a vencer e pecar. Ao final do evento, o protagonista recebe várias notificações, uma mensagem de seu colega de construção pedindo desculpas e perguntando se podem ser amigos, e outra de Xuan, que não sabe como agradecer e passa seu número de telefone, e uma última de Xaxá, que se desculpas e comenta que ao ver o perfil dele percebeu que ele mora na cidade de Yang, onde terá uma sessão de fotos no dia seguinte, e pergunta se ele aceitaria um convite para jantar, acreditando que perder uma partida de pecar é algo insignificante, pois ela se considera muito mais que atraente que Xuang, e pensa que uma vez que conseguisse o apoio financeiro do pobre mas com dinheiro, tudo se resolveria. O protagonista concorda, achando perfeito, já que estava preocupado em não ter tarefas ou dinheiro suficiente para o reembolso. Para ele era como adormecer e encontrar um travesseiro, e ela responde com um beijo no telefone e combinam de se encontrarem depois de amanhã, ficando muito animada. No
dormitório masculino, onde o protagonista estava acordando, ele se levanta comentando que fazia muito tempo em que ele não dormia tão bem assim. De repente, uma mensagem de um dos seus colegas de quarto convidando ele para tomar café da manhã chega em seu celular. No entanto, o prota diz para eles irem sozinhos, pois uma garota traria o café na cama da manhã para ele. E outros colegas reagem surpresos comentando que ele já estava falando bobagem logo cedo e sugerem que depois de uma rejeição tão dolorosa, ele deve mesmo ter enlouquecido. Eles se perguntam se era realmente possível que ele estivesse falando de outra garota, já que ele vem perseguindo a mesma há alguns anos. E um deles até sugere que à noite eles deveriam sair para beber para animá-lo e oferecer apoio emocional. Desta vez no dormitório feminino, onde um grupo de rapazes estava reunidos para entregar o almoço. Alguns dizem que planejavam dar o almoço para Sheng, enquanto outros queriam dar para Lu. Eles conversam se perguntando se viram as postagens recentes na vida social que indicam que Sheng estava solteiro e vulnerável e que Lu publicou que a pessoa que ela sempre procurou estava atrás dela, gerando competição entre eles para ser essa pessoa. De repente, um dos rapazes, o mesmo que tinha feito os comentários maldosos na escada, se aproxima rindo e zombando deles, perguntando qual era a diferença entre o puxa-saco e eles. Ele menciona Lin Xin dizendo que todos deveriam aprender que não há futuro em ser um puxa-saco e que estão agindo como tal. Os demais começam a murmurar, concordando que talvez ele tivesse razão, e um dos rapazes comenta que o prota perseguiu Sheng por 3 anos. Então, eles perguntam a uma das meninas se já trouxeram também o café da manhã para Lu e Yashi, rindo e zombando enquanto dizem que isso sim é o verdadeiro café da manhã, um prato que custava 600 pila. Todos ficam surpresos achando o valor muito elevado, e o rapaz que trouxe o café diz que para conquistar uma bela garota é preciso ganhar bastante, e que se você só der algumas dezenas de ienes estava sendo mesquinhos e pobre, e afirma que em uma semana todos veriam como ele conseguia conquistar a garota e que devem notar para isso acontecer. Quando eles descem, todos correm para entregar os almoços, enchendo Lu de elogios e tentando impressioná-la. Ela aceitou o almoço com indiferença, o que surpreende os rapazes que esperavam uma reação diferente, especialmente vindo de alguém tão dedicado. Nesse momento, um dos colegas de Lin Xin, que estava na escada, o vê e grita chamando de velho amigo, perguntando se ele também estava planejando trazer almoço para Sheng, mesmo depois de ela tê-lo deixado ontem, apesar da sua dedicação nos últimos 3 anos. Os amigos de Lin Xin ficam irritados com a provocação, mas antes que pudessem reagir, notam que Sheng já pediu comida para a viagem, o que torna impossível que Lin Xin entregasse o almoço no dia de hoje. Um deles sugere que ele tente sorte amanhã, e nesse instante Lu corre em direção ao prota perguntando se ele ainda não tomou o café da manhã. Ele responde que não, e ela lembra que tinha enviado uma mensagem mais cedo convidando para tomar um café juntos, e os amigos do prota ficam entusiasmados percebendo que ele tinha dito a verdade, e que Lu e Asha realmente trouxe o café da manhã para ele, e ficam impressionados comentando que diante de uma garota assim, eles deveriam medir as suas palavras para não estragar tudo. Sheng, vendo a situação, fica irritado com o que Lu estava fazendo, especialmente enquanto o almoço que ela pediu estava sendo trazido. Nesse momento, a favorabilidade de Lu em relação ao prota aumenta em 7%, e ela se aproxima dele, mostrando orgulhosamente o macarrão que trouxe, elogiando o quanto é caro e bem preparado. E o prota fica animado sem acreditar que ela realmente trouxe o café da manhã para ele, e se surpreende ao ver o impacto positivo que isso teve. No entanto, Sheng, não querendo ficar para trás, se intromete e mostra a comida que pediu, oferecendo a Lin Xin, dizendo que cometeu um erro ontem ao deixá-lo, e afirma que agora entende o quanto ele se dedicou nos últimos 3 anos, e pede perdão por ter sido ingênua e não ter reconhecido seus esforços antes. O prota olha para Sheng com desprezo, pensando que ela estava usando a mesma tática de sempre tentando manipulá-lo emocionalmente. Ele se lembra de como nos últimos 3 anos ela o consolava dessa forma, e apenas para depois afastá-lo e voltar a ignorá-lo. Decidida a não cair novamente no conto do vigário, ele se afasta e diz a ela que não deveria se aproximar tanto, pois isso poderia incomodar os seus cachorrinhos como Lu. Internamente, Lu zomba da situação, percebendo que a tática que sempre funcionou para Sheng agora havia falhado, possivelmente por causa dela. No entanto, Sheng pensa de forma diferente, acreditando que o prota ainda se preocupava com ela e que a sua imagem é importante para ele, o que para ela é um sinal que, claro, ele ainda estava apaixonado nela. Lin Xin, chocado, não entende como o carinho entre as duas garotas por ele pode ter aumentado ao mesmo tempo, e enquanto isso, o colega que o provocou anteriormente se pergunta o que estava rolando, sem entender o porquê as duas estavam competindo para que Lin Xin aceitasse o café da manhã delas, e ele se senta em um banco, observando enquanto Lu e Sheng competem para servir o prota da melhor forma, até mesmo oferecendo a comida diretamente na boca dele. O rapaz, ainda incrédulo, questiona como é possível que Sheng e Lu estivessem disputando por um homem como o prota, perguntando repetidamente que direito Lin Xin ousa se mostrar tão confiante. Lin Xin apenas responde que isso é a vida e que por sorte estava sendo alimentado, uma ironia, considerando que no dia anterior passou horas pressionando mais de 1.600 vezes o telefone, o que deixou seus dedos dormentes. Quando Sheng pergunta se a sua mão estava doendo, sugere que deveria cuidar disso, enquanto Lu se prepara para alimentá-lo, criando uma cena que deixa todos os espectadores com ciúmes, especialmente em Huang, que já estava começando a se incomodar com toda aquela situação. Ela suporta mais do que Yashi, que pergunta ao nosso protagonista o que ele achou da comida. Lin Xin responde que estava tudo bem, mas menciona que não gosta do vermelho escuro, então ela se questiona sobre qual tom de vermelho seria esse, já que as cores do macarrão pareciam iguais. Então brinca dizendo que é muito entediante, pois o nosso amigo prota estava ocupado com outra coisa, e Sheng se irrita pedindo para ele não balançar tanto, e Lin Xin sussurra que ele vai mudar de cor mais tarde, o que faz Huang ficar ainda mais de cara, criando um alvoroço que termina com ele sendo levado para o hospital. Eles tiram uma foto e postaram no site oficial do campus, fazendo o incidente se tornar famoso repetidamente. Todos mencionaram que Lin Xin havia apertado o telefone 1.600 vezes
meses antes, comentando sobre o evento popular entre um usuário pobre mas generoso que doou 1.600 dragões de ouro, com alguns alertando para não se deixar enganar. Tudo havia sido preparado por Lin Shin, o que tornou ilógico que ele estivesse oferecendo um café da manhã para 2 beldades. Os amigos do Prota logo informam que a notícia estava no fórum do Campo Leste. Vendo o exagero da história, ele decide fugir, deixando as 2 meninas para trás, que se culpam pelo escândalo e fazem o Prota ir embora. Nosso Prota se esconde dos repórteres do campo, mas naquele momento recebe uma mensagem da streamer Sha, dizendo que ela chegará às 7h30 no aeroporto de Sheng e perguntando se ele poderia ir buscá-la. Nosso Prota comenta que aumentou o número de ferramentas para ganhar dinheiro e estava ansioso para conhecê-la pessoalmente. E então, no aeroporto, o Prota menciona que já havia saído do avião e se pergunta por que ainda não a viu. Ele esperava que ela não fosse uma daquelas streamers que usam tanta maquiagem que nem a própria mãe reconheceria, então nota uma pequena confusão no local. Um homem tenta levar Sha, mas o Prota interfere, sugerindo que o homem comprasse novos óculos, mas nem nota a expressão de desgosto de Sha. O homem furioso pergunta quem ele é e o Prota era o irmão Qian, conforme descrito na mensagem. Ao perceber que se tratava do Sr. Qian, ele pede desculpas por sua atitude e Sha comenta que felizmente ele apareceu, pois aquele homem queria levá-la até um carro que surgiu de repente, alegando ser um fã dela, mas que na verdade só queria levá-la no carro. Ela se aproxima do Prota e diz que sempre imaginou que Sr. Qian fosse um empresário de sucesso com cerca de 40 anos e não esperava que ele fosse jovem e tão bonito. Nosso protagonista diz para ela chamá-la apenas de Lin Shin e que não esperava que ela aparecesse ainda melhor pessoalmente do que nas transmissões. Ela responde que o irmão Lin Shin realmente sabe como ativar uma conversa e a missão de contra-ataque começa, com um nível de afeto inicial de 30%. De repente, um homem cumprimenta Sha e ela pergunta por que é que ele veio até ali apresentando ao irmão Kanan, que veio buscá-la. O homem não consegue permitir que eles entrassem em o carro de transporte particular sem saber quem é o senhor ao lado dela. Ela responde que é o usuário pobre, mas com dinheiro, e que é o irmão Qian. E o homem surpreso pergunta que tipo de carro o Sr. Qian gostaria como meio de transporte, respondendo que veio em uma pequena scooter elétrica. Surpreso com a escolha inusitada, ele comenta que tudo bem, mas se pergunta onde o pequeno veículo estava estacionado. Então eles levam o scooter para o telhado. O homem lá dentro pensa que o jovem parece ter pouco mais de 20 anos, vestido com roupas que custavam apenas algumas dezenas de ienes, mas que gastou mais de 20 milhões de ienes em presentes, e comenta surpreso sobre a descrição do Sr. Kanan, perguntando se isso seria o que chamam de grandeza da simplicidade. Em seguida, ele sugere que Sha provavelmente não se importaria andar na pequena motocicleta elétrica com ele, mas considerando a quantidade de bagagem que eles têm, seria mais conveniente que eles fossem em seu veículo. Então pergunta se o Sr. Qian achava bom essa ideia. Lin Shin responde enquanto um grupo de homens sentados em uma mesa comenta que o protagonista finalmente chegou, e um deles observa Sha, que estava mais bonita do que da última vez, apontando para o Prota e apresenta o senhor, e o outro pergunta se ele era o verdadeiro anunciante surpreso com a sua juventude. Nesse momento, o Prota reflete e percebe que o convite para almoçar, feito sob a desculpa de pedir desculpas, na verdade incluía também alguns grandes patrocinadores que enviariam presentes, transformando um encontro de jantar com grandes nomes na sala. Sha, famosa por suas transmissões ao vivo, não parece se importar com a ausência de um dos convidados, além de no jantar comentar que o Sr. Shao mencionou que Sha é especial e o outro ri, dizendo que isso não pode ser verdade, e ainda completa a frase com sarcasmo, insinuando que o Sr. Kanan tenha feito uma piada com Sha, sugerindo que seria impossível alguém gastar mais de 20 milhões em presentes e ainda não ter dinheiro para comprar um mero carrinho. Ele olha para o Prota com desdém e pergunta se ele ainda estava certo em pensar que esses 20 milhões representam menos de 1 bilhão no bolso do Sr. Kanan, afirmando que conhece muitas pessoas em Yang que acreditam que o Sr. Kanan é um impostor e que conhece que outra pessoa pagou pela motocicleta. Alguém pergunta a Sha se ela já viu a foto do Sr. Qian antes, e isso faz com que o carinho de Sha diminua em 10% enquanto ela pensa sobre o fato de que no caminho até lá ela verificou seu celular e realmente viu que ele parece ser pobre. Ela imagina se ele estava tentando se vingar dela, mas decide que não se importava, pois para ela qualquer homem é apenas um caixa eletrônico e sua única preocupação é se ele tem dinheiro suficiente para ela poder gastar. Tentando se defender, ela agradece pela preocupação e pergunta se a família Lin não é uma das 3 mais ricas de Xangai, e então questiona se o Prota é o jovem mestre dessa família. O protagonista percebe que, embora parecesse que ela estava defendendo, na verdade estava tentando verificar a sua identidade, e o protagonista diz que não conhece essa família de Xangai e que de qualquer forma não tem mais dinheiro do que ele. Isso faz com que os outros comecem a rir, chamando ele de fanfarrão, perguntando se ele ganhou todo aquele dinheiro na loteria e agora estava esbanjando em streamers, sem conseguir sequer sair com Shuang, insinuando que ele planejava trair Sha, aproveitando-se de sua fama, apesar de não ter nenhum carro sequer. Nosso protagonista calmamente confirma que não tem o carro enquanto coloca a mão no ombro de Sha e a puxa para mais perto, perguntando que tipo de carro ela gosta, afirmando que vai comprar um agora mesmo. Isso enfurece os outros e um deles o repreende, dizendo que não pode fazer uma pergunta tão irresponsável, comparando a situação em comprar verduras no mercado, criticando por tentar parecer rico. O carinho de Sha diminui mais 15% e ela surpresa pergunta se ele estava falando sério e agradecendo diz que gosta de Ferraris, especialmente da Ferrari F60, acrescentando que se ele a presentear com isso, ficaria muito grato. Nosso Prota comenta que é notável como ela é amigável e carinhosa e apesar de sua queda na capacidade de atuação. Ele expressa que é impressionante que ela tenha saído do local e menciona que ela então teria aquele carro. Com o passar do tempo, a noite avança e já se passaram cerca de 30 minutos desde que ele haviam chegado. Os presentes comentam que o garoto de sobrenome Lee realmente faz papel de bobo, chamando ele de mero palhaço, sugerindo que era melhor que cantasse
cantassem karaokê. A garota concorda, mas por dentro ela até pensa que o protagonista realmente é um impostor e que as suas esperanças nele eram bem baixas. De repente, uma luz intensa invade o campo da visão de todos, chamando a atenção. Quem trouxe um lote de carros esportivos para o local deixou todos espantados, e o protagonista cala a boca dos ricos ao não só obedecer ao pedido, mas também ao trazer uma frota inteira de carros esportivos, causando choque em geral. Lin Xin se desculpa e comenta que é uma situação embaraçosa, pois nem mesmo seus carros esportivos que valem milhões de yuans podem sair devido ao bloqueio. O Sr. Neil fica empolgado e comenta que queria comprar um carro esportivo, insistindo que o protagonista trouxesse todos aqueles veículos para que ele pudesse escolher. Sr. Neil também menciona que no mínimo esperava um atendimento excepcional na compra de carros esportivos e que além disso confirma que os bens de Hoven Lin Xin também foram verificados através do cartão Diamante Negro. Os empresários ficam surpresos comentando que para verificar bens com o cartão Diamante Negro era necessário ter pelo menos 1 bilhão de milhões na conta. Então, ao questionarem a autenticidade da situação, um deles sugere que talvez o prota tenha alugado os carros apenas para se exibir, e também comentam que não conheciam o Sr. Qian e não esperavam que ele fosse tão respeitável. Nesse momento, o prota diz achar que é bom que ela tenha chegado, pois descobriu que a Ferrari que ela queria custa apenas cerca de 15 milhões e o que ele considera barato demais para presentear alguém. Ela, surpresa, diz que não acredita que isso fosse barato e ele responde ao Sr. Neil, que mencionou que quem gosta de Ferrari F60 provavelmente também gostará da LF. Então sugere que ela deixasse ele decidir por ela e afirma que a comprará. Assim ele fez a transação gastando 32 milhões de yuans e Sha, atônita, percebe que ele realmente comprou a Ferrari por mais de 30 pilas. E os outros presentes ficam rapidamente chocados também. Afinal, rapaziada, 30 milhões é uma quantia significativa e ele pagou ali, ó, na vista. Um deles comenta que estavam em apuros, pois pouco antes estavam zombando do prota. E o outro comenta que o Sr. Sha começou a questionar o nosso protagonista e agora os colocou em uma situação complicada. Neil diz ao protagonista que se ele vai dar esse carro para a namorada, então deveria comprar um também. O prota responde que não, que o carro mais caro da loja dele já é esse, mas que ele ainda estava pensando em comprar algo ainda mais caro. O Sr. Neil brinca que ele o decepcionou e Sha então se vira agradecendo ao prota, dizendo que essa Ferrari é na verdade o carro dos seus sonhos. E o meu é um Civic, pena que eu não consigo realizar esse sonho. Ele responde que não há problema, que ele simplesmente tem muito dinheiro e gosta de gastá-lo em várias coisas. Sha sente que o seu carinho por ele aumentou em 50% dessa vez, pois percebe que nem ele esperava algo em troca do presente, até mesmo lhe dando uma oportunidade de saída. Nesse momento, um grupo de empresários se aproxima de Qian, pedindo desculpas e admitindo que foi um mal entendido da parte deles, e pedem desculpas afirmando que os seus olhos e mentes estavam cegos e pedem para que ele perdoasse as suas ignorâncias. Um deles comenta que ouviu dizer que Qian quer comprar o carro mais caro e que ele é dono da maior concessionária da cidade, e oferece um grande desconto como sinal de suas sinceras desculpas. No entanto, Sha interrompe a conversa e dirigindo-se ao protagonista diz que gostaria de testar o carro e pergunta se ele poderia acompanhá-la, e ele responde que ela mesma pode testar o carro, aproximando-se dela. Ele menciona que já pensou em dar um presente de valor equivalente, mas ressalta que o seu presente é grande demais para pagar de uma só vez e sugere que, se possível, fizesse o pagamento em parcelas, com a primeira sendo paga em um local específico. Enquanto isso, ele se pergunta sobre a streamer famosa, impressionado com sua habilidade de entreter o fascínio que ela desperta, embora em seu íntimo veja como uma pessoa astuta. Em seguida, ela liga o carro e parte. Nosso protagonista está prestes a assinar a pulseira na perna da personagem sem nem questionar o motivo. No entanto, ao levantar, ele percebe algo escrito e uma mensagem que dizia desculpe, irmão Qian. Ela explica que isso é para registrar a quantidade de pagamentos parciais feitos e que uma transação será registrada. Quando ela pergunta se ele estava satisfeito com o rolezinho, ele responde um pouco hesitante que está bastante satisfeito e continuam dirigindo, e ao longe vemos um hotel onde estavam hospedados caindo em cena. Agora, Sha estava cumprimentando seus seguidores em uma transmissão ao vivo, dizendo que chegou à cidade de Yan e compartilha sua surpresa ao mencionar que o Sr. Khan lhe deu um carro, algo que nem ela imaginava e que estava realmente emocionada. No chat, os espectadores expressavam surpresa comentando que aquela Ferrari parecia custar mais de 2 milhões. Outro espectador mais informado afirma que não, aquela é uma Ferrari LF e custa pelo menos 30 milhões. E alguns dizem que o Sr. Qian deve estar tentando conquistar Sha, enquanto os outros acreditavam que ela merece muito mais, sugerindo que ela deveria receber presentes no valor de pelo menos 100 milhões e não 30. Ao lado de Sha está o homem que questionou o nosso protagonista anteriormente e se dirige a Lin Xin, explicando que na cidade de Yanshan existe um grupo de jovens ricos e todos da segunda geração das famílias mais abastadas e que todos eles queriam conhecer o Sr. Qian. Ele diz que não há problema nenhum em colocá-lo no grupo e o prota agradece, mencionando que ele é realmente muito generoso e gentil. De repente, o celular do prota começa a tocar e ele descobre que um velho amigo seu estava lhe ligando para lhe informar que ex-colegas da escola organizaram uma reunião para o dia seguinte. O amigo menciona que a reunião será na cidade de Yang, sabendo que ele estava estudando lá, e pergunta se ele gostaria de participar, e o prota aceita, informando ao amigo que estará presente. O amigo menciona que também ouviu falar que Yuan, agora a garota mais popular do departamento de literatura da Universidade de Yan'an, também estará presente
presente na reunião da turma. O Prota se lembra rapidamente que, embora fossem colegas de classe no ensino médio, eles praticamente nunca conversaram. Tudo que ele sabe é que a família dela é rica e responde que será bom e confirmando que estaria na reunião. Agora vemos o protagonista chegando no local do encontro com a sua moto, e ele observa que é um luxuoso hotel Maydank, de 5 estrelas. Um grupo de amigos cumprimentam o protagonista e ele pergunta ao velho Lee onde é que pode estacionar. Mas Lee nem tem certeza, já que ele não sabia mesmo. Nosso Prota então se dá conta de que a sua moto, uma lendária relíquia, havia quebrado. Sem entender o motivo, ele se lembra de que alguém mexeu na moto quando ele estava naquele local, suspeitando que ela pudesse ter sido danificada acidentalmente ou propositalmente, e conclui que teria que pagar por isso. Um dos companheiros ouve a menção do nome do Sr. Shaw, que provavelmente é um trabalhador de transportes que atua em uma empresa chamada Shaw. Nesse momento, alguém chega em uma Lamborghini preta cumprimentando os ex-colegas que não via há muito tempo, e logo percebe a presença do nosso protagonista e pergunta se a moto dele havia quebrado. Quando o Prota estava prestes a responder, ele é interrompido pelas risadas de Feng, que comenta sarcasticamente que a culpa é dele por ter esquecido que o Hotel Maydank não tem estacionamento para motos elétricas. Feng ainda lembra que foi ele quem escolheu o local para o encontro, mas não considerou que os colegas que dirigiam motos elétricas estavam ali, recomendando que da próxima vez prestasse mais atenção. O mensageiro então se aproxima de Feng, chamando de mestre, e todos se reúnem em volta dele, reconhecendo a sua importância ali. Parece que ele possui um carro luxuoso, enquanto outra pessoa menciona que, caso ele não soubesse, o Hotel Maydank pertencia à família Lian, e surpresos eles percebem que Feng é realmente rico, algo que já sabiam, mas não tinham noção do quão rico ele era. E eles não esperavam que sua riqueza fosse tão grande assim na verdade, e começam a brincar, comentando que embora o irmão Feng tenha tanto dinheiro, ele continua sendo humilde e atencioso com Lin Shen. Ele sugere que se ele não aceitasse outra pessoa, pelo menos deveriam aceitá-lo por causa de Feng. Nosso Prota então diz para ele entrar primeiro e que ele iria estacionar o carro e depois se juntaria ao grupo. Logo depois ele recebe uma ligação de Lu, que pergunta onde é que ele estava e se gostaria de jantar no sábado, mas o Prota responde que não pode ser nesse sábado, pois estava em uma reunião de antigos colegas do ensino médio, mas sugere que poderiam marcar para o dia seguinte. Então descobrimos que ele tinha um pouco mais de 2.000 pilas no bolso e planejava gastá-lo no jantar. Lu concorda dizendo que o dia seguinte parecia bom, mas que nos próximos dias ele não estará disponível, o que não parece ser uma boa opção para Lin Shen. Ele responde de uma forma firme e direta, o que acaba sendo bem recebido, e Ash lembra ele de cuidar bem de si e de beber bastante água gelada. Com esse gesto, o carinho dela por ele aumenta em 2% e o sistema informa que o nível de atração dela aumentou em 2, alcançando 91%, pois ele completou a primeira fase do contra-ataque. Ele gastou 11.000 moedas e recebeu 10% de retorno, ou seja, 1.135 milhões diretamente em sua conta pessoal. Ele pensa que as suas atitudes firmemente teve efeito, mas percebe que ainda gastou pouco e só tem 1,3 milhões disponíveis. Ele precisava gastar mais para ter sucesso em seus contra-ataques. O sistema abre a interface de atributos especiais e pessoais, mostrando características como força, agilidade, constituição e inteligência. Uma corrente quente percorre todo o seu corpo e água é reconfortante. Como prêmio, ele recebe um sorteio que decide usar imediatamente para ver se conseguiu uma boa habilidade com um único movimento, na esperança de um milagre. O sistema informa que 3 habilidades aleatórias foram geradas e pede que ele escolhesse uma dentro do prazo. As habilidades eram apreciação de artes culturais, chicote de 5 raios, relâmpagos e canto, dança e rap. Nosso Prota fica desapontado pensando que nenhuma dessas habilidades seria útil no cotidiano e decide esquecer isso por enquanto e se concentrar na reunião, que por sinal já estava prestes a começar. Ele decide que é hora de comprar um carro, mas sabe que não pode usar os recursos do contra-ataque para si próprio. Então, dentro do prédio onde o protagonista entra no local e pergunta ao amigo se Xia Yoshua não vê. Um amigo chamado Feng avisa que quando chegasse provavelmente não teriam muito o que discutir com ele, já que o Yuan é a beldade do departamento de literatura e a sua origem familiar não é simples. O Prota pergunta se a família de Xia é rica e o amigo responde que não é surpreendentemente que ele não saiba, pois a família dela é renomada, uma família renomada literária, conhecida por suas regras rígidas, o que a torna discreta, e menciona que recentemente ficou sabendo que o museu da cidade foi inaugurado pela família dela. Enquanto isso, alguém comenta que Lin Shen não pertence ao mesmo extrato social e que na opinião dele apenas o irmão Feng teria chance de cortejá-lo. Nosso Prota percebe a entrada de alguém e a própria Xia, que pede desculpas pelo atraso, se justificando com um trânsito intenso. E o Prota pensa que ela é digna de ser uma flor, pois mesmo sem maquiagem é incrivelmente bela, e o sistema avalia sua aparência em 94 pontos, surpreendendo até o Prota, que considera impressionante a pontuação. Feng se levanta e convida a Xia a se sentar ao lado dele, e os outros também ficam surpresos com a beleza dela. E o Prota oferece o lugar e a chama pelo nome, convidando-a a se sentar ao seu lado, comentando que já faz muito tempo desde a última vez que se encontraram. Ao avistá-lo, o Prota comenta que pensou que ela tivesse esquecido seu nome, e ela responde sorrindo que se lembra de todos os nomes de seus colegas, e nesse momento o sinal do morcego é ativado, iniciando a missão de contra-ataque de Xia Yoshua. O protagonista fica contente, pois a missão começou com sucesso, e enquanto isso os colegas ao redor mal podiam acreditar que Lin Shen teve a coragem de pedir a garota mais popular para se sentar ao lado dele. Como era possível ela estar sentado ao lado do protagonista? Era a pergunta que passava na cabeça de todo mundo. A fúria de um dos presentes, chamado Feng, era evidente e ele pensa que o Prota foi muito ousado em sugerir tal coisa. Feng então chama o protagonista, que se vira com uma expressão intrigada e comenta sarcasticamente que ouviu dizer que ele tem uma namorada que perseguiu por 3 anos na universidade e pergunta por que ele não a trouxe para a reunião, já que todos os colegas estavam ansiosos para conhecê-la. O cara é o amigo da onça. Nosso Prota responde que eles terminaram
terminaram anteontem e Feng, incrédulo, questiona como é possível que ele tenha terminado o relacionamento após 3 anos de esforço e ele acha que Lin Xin estava apenas inventando essa história porque queria tentar conquistar a garota. Alguns dos colegas intrometidos comentam que ele estava claramente mentindo de uma forma tão infantil que só poderia enganar crianças e dizem ao Prota que seu comportamento é até constrangedor, dava vergonha alheia. Eles comentam que antes pensavam que o Prota era uma pessoa honesta, mas agora parecia que ele se tornou desprezível e mentiroso. E o Prota apenas afirma que estava relatando os fatos, mas toda essa discussão faz com que a simpatia de Shang por ele diminuísse em 1%. Feng nota essa mudança no ambiente, no clima e se sente satisfeito, acreditando que havia cumprido sua missão. Em seguida, Xuang, aparentemente satisfeita, comenta que de repente ela se lembrou de algo e menciona que parece muito interessada em arte e antiguidades. Ela fala sobre uma pintura do período tardio de Botticelli intitulada como Maria, pertencente ao colecionador de Xangai, e pergunta se ele gostaria de vê-la. Yu se levanta para apreciar a obra, enquanto isso Feng ameaça o nosso protagonista dizendo que ele deveria deixar claro quem realmente é, afirmando que Lin Xin não passa de um sapo tentando se aproveitar de Xie. Feng ainda avisa que depois de se formar ele não conseguirá emprego na cidade de Yang se continuar agindo dessa maneira ridícula e incrédula. Enquanto eles saem junto, Yu menciona que também não sabia que gostava tanto dessa pintura e comenta que em breve haveria um outro leilão na cidade de obras do mesmo artista. E ela expressa sua surpresa ao descobrir que os artistas do Renascimento dispersaram tanto interesse nele e pergunta se poderia se aproximar para ver a obra. Ele responde afirmativamente, oferecendo-se para mostrar a pintura para ela. Interiormente, ele se sente vitorioso, pensando que conseguiu captar os interesses e referências dela. Embora admitisse para si mesmo que tudo isso era entediante ao extremo, ele estava completamente incomodado nessa situação. Nosso protagonista Lin Xin então sugere e diz a Feng que também estava interessada nas pinturas dessa época, perguntando se poderiam ver juntas. Ao mesmo tempo, o sistema mostra que a habilidade de apreciação de antiguidades do protagonista foi ativada. Feng, pensando que ele só se envergonhará, concorda com um sorriso malicioso, achando que Lin Xin é um tolo. E Yun, observando tudo, se pergunta se Lin Xin realmente gostava de Botticelli. Feng então pergunta ao Prota se ele gostaria de dar a sua opinião sobre a pintura, convidando ele a compartilhar a sua perspectiva, e o Prota responde com confiança dizendo que a análise anterior estava incorreta, e o sistema nesse momento ativa a habilidade de apreciação das relíquias culturais, a habilidade que ele havia ganhado agora há pouco, e começa a explicar que os últimos trabalhos de Botticelli utilizavam uma técnica chamada camada fina, coberta e tingida, onde pequenas quantidades de tinta eram misturadas com muito óleo, criando um esmalte que dava à pintura um efeito semi-transparente. Contudo, ele observa que nesta obra específica o uso excessivo de pigmentos limitou essa transparência. Além disso, Botticelli costumava aplicar uma técnica de desfoque nos cantos dos olhos, o que resultava em uma sensação suave e delicada sem limites visíveis. Yu escuta tudo com atenção, claramente impressionada com a explicação detalhada do Prota, e o uso dessa técnica de desfoque pareceu um pouco exagerado, e ele acaba concluindo que infelizmente o trabalho de Amata Maria é falso, sendo apenas uma cópia de alta qualidade, o que deixa Feng bastante perplexo com a expressão de desgosto. No entanto, ele rapidamente recupera a confiança e afirma que conseguiu enganar completamente os inexperientes que certamente acreditariam em suas palavras, mas que sabe desde o início que era apenas uma imitação barata. Feng comenta que aprendeu algumas coisas sobre a apreciação de arte na internet. Ao fundo, alguns comentam que era exatamente isso que Lin Xin deveria fazer, parar de fingir que tem a mesma experiência profissional de Feng. Um amigo do Prota o aconselha a não falar muito mais naquele momento, e Yun Xuang se aproxima dizendo que na verdade Lin Xin está certo ao afirmar que esta realmente é uma imitação de alta qualidade. Todos ficam surpresos, pois não conseguiam acreditar no que acabaram de ouvir. Yun Xuang se volta para o protagonista e pergunta como ele adquiriu esse conhecimento tão profissional e perspectivo, sabe? E ele responde que desde pequeno ele sempre ficou incomodado com o fato de que tantos tesouros culturais de seu país foram levados por outros países, o que o levou a estudar muito sobre a apreciação de arte. Seu objetivo é comprar todas essas relíquias culturais e devolvê-las ao seu país de origem o mais rápido possível, e Feng ri descaradamente na frente dele, dizendo que ele quase acreditou nessa história e que é ingênuo pensar que esses objetos culturais podem ser recuperados apenas com grana. Nosso Prota responde que quando se tem dinheiro suficiente não há nada que não possa ser comprado. E aí ele tem um ponto. E os amigos de Feng começam a rir dele, dizendo que ele acabou de dizer algo tolo. Na verdade, tem uma coisa que você não pode comprar, Prota, a salvação. Pensa nisso. Ele parecia mais um estudante do ensino fundamental e Yun comenta que ela também teve sonhos irrealistas quando era criança, o que faz a sua simpatia por ele aumentar em 5%. Ao ouvir essa confissão, nosso protagonista afirma que a palavra sonho soa muito distante, pois para ele é simplesmente uma meta que estava determinado a alcançar. Feng fica furioso ao perceber que Xin Wang voltou a se sentar ao lado do Prota e não consegue acreditar que Lin Xin ousava se exibir na sua frente e tentar competir com ele realmente. Yuan pensa que deveria humilhá-lo para que ele entendesse a diferença de níveis entre eles, deixando claro que estava prestes a descobrir o que aguardava. Então parece que chegou a hora de comer e a mesa é apresentada com muitos pratos caros e sofisticados, e quando vem a comida, alguns comentam que nunca tinham experimentado um prato tão de alta qualidade. O outro pergunta por que os pratos são diferentes e Feng, com um sorriso sarcástico, explica que é um menu sem opções onde o chefe decide o que seria servido, ressaltando que esse chefe trabalhou em um restaurante 3 estrelas e que cozinha de acordo com seu humor. Ele comenta que parecia que o Prota não teve muita sorte, pois recebeu um prato que aparentava ser bastante simples. Alguém observa o prato de Lin Xin
Lin que consiste em um simples pãozinho no vapor e comenta que deve ser apenas uma questão de aparência e que o sabor provavelmente era alguma coisa extraordinária, típicos de chefe moderno. No entanto, o nosso prota por dentro pensa que são apenas pãezinhos comuns cozidos no vapor, algo que não surpreendia ele, pois já imaginava que Feng iria causar problemas. Feng, em um tom provocador, pergunta ao prota se ele achava que os pães estavam saborosos, dizendo que se não tivessem do seu gosto, o chefe poderia preparar um outro prato, mas que isso poderia levar 1 ou 2 horas, pois o chefe era detalhista em sua arte, assim como o protagonista também foi. Uma garota comenta que é incrível esperar 2 horas para experimentar uma comida tão valiosa, e Feng, por outro lado, comenta que eles não podem ir para o karaokê de estômago vazio, o que o deixa animado. Ele percebe que Lin Xin estava conversando com ela e ela estava rindo e interagindo com Shen Yuang, e conforme eles falavam sobre a pintura antiga, a simpatia dela aumentava em 2%. Ele comenta que sente que o seu conhecimento é equiparável ao lado do professor dela e que um dia desses iria convidá-la para apreciar a obra juntos. Feng não consegue acreditar no que estava presenciando, então o celular do prota toca e era Ti, uma dessas pessoas ricas que aparentemente já se juntou ao grupo chamado Princesa Milionária do Rio Yang. Nosso prota lembra que o Sr. Xie havia dito na noite anterior que o convidaria para se juntar ao grupo da segunda geração rica de Xiang. Ele percebe que todos ao redor estavam surpresos e logo o Sr. Qian começa a perguntar a um deles se é realmente quem diz ser, e o Sr. Xie confirma sem sombra de dúvida que ele é autêntico. Na noite anterior, o Sr. Canan presenteou Xia com um super carro esportivo no valor de 30 milhões e o protagonista considerava apropriado dar um presente de boas-vindas e agora era um novo membro do grupo. Ele comenta que não pode usar moedas de ouro para contra-atacar um homem, então decide escolher uma garota de aparência aceitável e escolhe uma jovem de aparência simples, mas transferiu 18 milhões para ela, esboçando um sorriso encantador. Nosso prota comenta no chat que não conseguiu enviar um grande envelope vermelho pelo chat da Quest, mas então acabou transferindo o dinheiro diretamente para alguém com o gesto de convidá-la para tomar um chá. Um sorriso encantador acompanha a mensagem e um dos participantes agradece ao Sr. Qian, comentando que é mais do que ele pode gastar em um ano, e o outro membro reconhece que estava errado em duvidar do prota. E eles mencionam que então estavam próximos ao local, avisando que estavam a caminho. Acontece que coincidentemente Feng estava nesse grupo e ele escreve ao Sr. Canan afirmando que ele é um bilionário falso e que hoje o jovem mestre de Miren estava responsável por todas as despesas do Sr. Qian em Miren. Feng também diz ao Sr. Qian para pedir o que quiser que ele providenciará, e o prota pergunta como é que poderia aceitar um gesto tão generoso, enquanto por dentro ele reflete se isso era apenas uma coincidência, mas acaba decidindo não parecer ser o caso. Feng escreve ao Sr. Kang tranquilizando ele de que não deve se preocupar, dizendo que esta é uma pessoa hospitaleira e que a sua principal qualidade é justamente essa. Feng olha para Lin Xin, que agora parecia estar em desvantagem, e pensa que finalmente conheceu um magnata ainda mais poderoso e faz mais contatos. Ele imagina a chegada de um grupo de magnatas e visualiza um cenário onde, ao reclamar casualmente sobre Lin Xin, o Sr. Qian perguntaria por que ele estava de mau humor. Feng responderia que nada, apenas teve um encontro desagradável com um antigo colega de classe e naquela cena imaginária ele ainda daria a Lin Xin o que ele merece por ousar desafiá-lo, exibindo suas conexões na frente de Xin Youshang. Dessa forma, Feng planejava atingir 3 objetivos de uma única vez, provando ser muito astuto e mais inteligente do que todos. Ele então se levanta e em voz alta diz que todos já devem ter comido o suficiente e agora os levará para cima para cantar no karaokê, e também acrescenta que convidou vários magnatas empresariais de alto nível da cidade de Yang, preparando o grupo para ter contato com a alta sociedade. Alguns comentam que é incrível, reconhecendo que o irmão Feng realmente tem uma grande rede de contatos impressionantes, e eles elogiam Feng, dizendo que ele é extremamente talentoso e formidável. Na sala dourada, vemos Feng começar a receber os empresários e os seus colegas comentam que sente como se estivesse em um mundo completamente diferente. Após apresentar pessoas tão importantes, todos expressam o desejo de se reunir mais frequentemente com o irmão Feng, com o objetivo de impressionar a tia. Ele começa a apresentá-la com os convidados, mas logo percebe que eles já conheciam, pois a família dela é bastante famosa. Eles mencionam que conhece seu pai, o que a deixa um pouco tímida e reservada, respondendo apenas com um olá. Os outros convidados comentam que já ouviu falar da beleza da senhorita Xia e confirmam que era verdade. Nesse momento, um garçom se aproxima de Feng para perguntar sobre o pedido de vinho feito por um colega. Ele queria saber se deve ou não servir a garrafa de Eero Rosy Saon Shirley, pois não tinha certeza se o pedido foi aprovado, e Feng, surpreso e irritado, grita com o garçom, questionando Lin Xin sobre o motivo dele pedir uma garrafa de vinho tão cara. Alguns ao redor ouvem a conversa e comentam que Lin Xin deve ter enlouquecido, pois uma garrafa dessa custava dezenas de milhares de ienes, e eles especulam se o prota estava tentando tirar vantagem da situação, aproveitando que o irmão Feng estava oferecendo jantar e pedindo uma garrafa de vinho caro, já que não sairia do bolso dele. Bom, não vou negar que seria uma boa ideia, né, já que ele merece. Um dos amigos de Lin Xin tenta defendê-lo, dizendo que deve ter havido um mal entendido, que o prota provavelmente nem sabia o preço do vinho. No entanto, o prota, sem se abalar, diz que o vinho, seja lá como ele se chamasse, não era o problema, já que alguém estava pagando. Nesse momento, Feng, com um sorriso malicioso, desafia o prota a ir em frente e aproveitar o vinho, dizendo que se ele também conhece magnatas, não deve se preocupar. Enquanto isso, seus colegas perguntam se o nosso protagonista realmente conhecia pessoas ricas, e vários deles perguntam quanto custou a bebida, e Feng, rindo, informa que a garrafa custava 250 mil pilas e que já foi aberta, então era tarde demais para voltar atrás. Ele provoca o prota dizendo que se ele não puder pagar, terá que trabalhar nas minas de carvão de sua família para quitar a dívida, e ainda menciona que o seu tio é dono de uma mina de carvão e que certamente conseguiria um emprego para o prota lá. Nosso herói, aparentemente decepcionado, pergunta pelo valor
da bebida, comentando que parece que não entende muito de vinhos. Interiormente ele pensa que quanto mais longo o nome do vinho, mais caro ele deve ser. Feng continua provocando, dizendo que apesar do prota ter saído bem até agora, ele espera que na hora de pagar não ficasse em uma situação embaraçosa. Feng então se dirige ao centro da sala e pergunta se todos os convidados já chegaram, e menciona que o Sr. Kanan disse que estaria em uma sala e se pergunta por que um dos magnatas ainda não havia aparecido. Levantando a taça, ele comenta que o Sr. Kanan mencionou no grupo que estava na sala dourada. Nesse exato momento a porta se abre e o Sr. Che entra, dizendo que parece que todos já chegaram e que ele é o último a chegar. Feng inicialmente se prepara para cumprimentar o Sr. Che, mas este rapidamente se dirige para saudar outra pessoa, deixando Feng sem graça. O senhor comenta que fez o Sr. Ken esperar por muito tempo e que ele realmente merece uma punição por isso. E todos na sala ficam confusos, perguntando por que ele estava chamando por aquele homem de Sr. Ken. E Feng, atordoado, pensa que isso não podia estar acontecendo. Então nosso prota responde com confiança que ele é o denominado Sr. Ken. Ao ouvir isso, todo o grupo de magnatas se aproxima do protagonista para cumprimentá-lo, elogiando por seu talento excepcional e por sua aparência impressionante. Um deles pergunta se o Sr. Ken tem uma namorada, sugerindo que ele apresente a irmã. E o outro comenta que gostaria de ser como o Sr. Ken. E o outro grupo de colegas de classe fica completamente surpreso ao perceber que o prota era tão rico. E vendo o grupo de magnatas o tratando com grande respeito e admiração, era insuportavelmente absurdo aquilo. Nosso prota então observa que a atitude deles é completamente diferente da que tiveram com o irmão Feng. Nesse momento o mesmo se intromete, dizendo que não pode acreditar que Lin Xin tenha conseguido enganar todos, considerando que ele conhece os pais de Lin Xin e sabe que eles são apenas trabalhadores comuns. Feng afirma que o prota, sendo apenas um jovem comum, definitivamente não pode ser o Sr. Ken, e o Sr. Che rapidamente o interrompe, gritando para ele fechar a boca e o chamando de alguém desprezível e insignificante no grupo. Ele critica Feng, afirmando que com sua educação precária e habilidades limitadas, ele não faz nada além de gastar bilhões dos pais todos os meses, e ainda comenta que nenhum dos negócios de Feng foi bem sucedido, pois ele perdeu dinheiro em todas as ações que possui e nunca sequer ganhou um único centavo, que envergonhava até o grupo. O Sr. Che continua dizendo que se Feng acha que pode insultar alguém do grupo, ele deveria ser expulso, e Feng, agora sem saída, começa a implorar para que não fizessem isso. Nesse momento o prota intervém para salvá-lo, dizendo que não há necessidade de causar problemas, e lembra que o Sr. Feng prometeu cobrir todas as despesas naquela noite, e instrui o garçom a servir a bebida mais cara a todos os presentes até que ficassem satisfeitos. Todos começam a comemorar e agradecer ao Sr. Ken por sua generosidade e extravagância, deixando Feng confuso e perguntando o que estava rolando, coitado. No final da noite, todos agradecem ao prota e expressam o desejo de se reencontrar em breve. Yu Xuang se despede e diz até logo, sendo a primeira a deixar o local, e os colegas do prota ficam impressionados ao ver o carro que seu amigo possuía, comentando que embora fosse tão rico, era surpreendentemente discreto. O outro colega admite estar com inveja e o prota observa tudo, pensando que, sem dúvida, Yu Xuang vem de uma família rica e foi criada na alta sociedade desde pequeno. Mas essa riqueza e identidade distinta não aumentaram em nada o seu grau de simpatia, e conclui que ela é realmente uma pessoa difícil de impressionar, e essa percepção fez o prota pensar que ele é um alvo ideal para aumentar a sua própria fortuna, e ri internamente como se fosse um bobo. Então o Sr. Che se aproxima do nosso protagonista, perguntando se ele não estava interessado em carros de 30 ou 40 milhões, e ele menciona que encontrou um carro de 80, dizendo que parecia ser uma boa opção. Nosso prota responde rapidamente com admiração, dizendo que cuidará disso imediatamente, e os colegas observam a determinação e a força do prota enquanto ele verifica o seu saldo, decidindo que precisava trabalhar mais nos contra-ataques para ganhar mais dinheiro. À noite, quando o protagonista retorna, ele encontra Shang esperando por ele, e ela, com lágrima nos olhos, diz a Lin Xin que ele finalmente voltou, explicando que o seu pai sofreu um ataque cardíaco repentino e estava atualmente no hospital. Ela informa que a família precisava de 800 mil pilas se realizar a cirurgia, mas que eles nem sequer tinham essa quantia no momento, então pergunta se seria possível ele emprestar o dinheiro. O prota observa com uma expressão séria, refletindo que em 3 anos ele já ouviu essa mesma desculpa de doença umas 5 vezes e que dessa vez Shang quer um empréstimo de 800 mil reais, provavelmente para comprar itens de luxo ou qualquer outra coisa, como ela sempre fazia. Ele decide que não emprestará um centavo e Shen fica irritado, acusando o prota de gastar mais de 10 milhões com o Lu e não estar disposto a lhe emprestar 800 mil, mas o protagonista responde calmamente que o dinheiro é dele e que ele tem o direito de gastar como bem quiser e dá pra quem ele quiser. E lá ele, sem que ninguém tenha motivos para interferir. Shang então pergunta se ele é realmente tão insensível, lembrando que faz menos de uma semana que eles terminaram, e ele responde que graças a ela, ele finalmente conseguiu viver alguns dias felizes. Rapaziada, o prota botou a menina pra chorar, se é que vocês me entendem. Amanhã ele tinha um almoço marcado com outra pessoa, então não pode continuar a conversa e se despede de imediato. Isso faz com que a simpatia de Shang por ele diminuísse em 20%. Ela reclama para Lin Xin que ele não pode tratá-la desse jeito, mas o prota reflete que após tudo o que aconteceu, ele esperava que ela mudasse, mas percebeu que ele estava enganado. Se a afeição dela por ele diminuiu, que assim seja de qualquer forma, ele não tinha a menor intenção de gastar mais dinheiro com ela, nem um centavo sequer. No dia seguinte, uma manhã ensolarada no campus, o protagonista percebe que Lu enviou a localização de restaurante e o convidou para almoçar lá, e ele se questiona se ela realmente vai bancar o almoço, mas decide que não permitiria que nenhuma menina atrapalhasse por sua busca por riqueza.
De repente ele recebe uma notificação informando que a streamer Cha estava ao vivo e também uma mensagem sobre a personificação de brindes exclusivos para clientes. Logo em seguida ele vê uma notificação no chat, o retorno do rei, indicando que o usuário level 26, o fracassado mas com dinheiro, voltou, dessa vez com mais dinheiro. Ao entrar na sala de transmissão ao vivo, Cha percebe sua presença e exclama que o irmão Qian estava ali, e todos no chat dão as boas-vindas ao senhor, e ela pergunta se ele gostaria de que ela dançasse uma música, pedindo para ele especificar o estilo de dança desejado, qualquer um que ele quisesse. Um dos espectadores pergunta que tipo de dança ele gostaria de ver e o outro comenta que não deveriam ter muitas expectativas, a menos que alguém pudesse presenteá-lo com algo com um supercarro esportivo como o Sr. Qian fez. Então o garoto surpreende a todos ao enviar para Cha o item Deus da Riqueza, um presente exclusivo que ele personalizou avaliado em 880 mil ienes. Todos ficam chocados com a quantia exorbitante e Cha sem palavras agradece ao prota. Logo depois ele começa a enviar o mesmo presente repetidas vezes, aumentando a quantia de 5 para 10 e depois para 20 e assim por diante. E ele continua a doar o item Deus da Riqueza 50 vezes, depois 200 até alcançar um total de 341 vezes, deixando Cha em choque. Ela calcula que 341 deuses da riqueza valem aproximadamente 300 milhões de ienes, rapaziada, 300 milhões, e a sua afeição por ele aumenta em 20%, além de deixá-la extremamente impressionada. Ela com entusiasmo pede para que ele dissesse o que ele queria que ela fizesse e ela faria sem hesitar, porém nesse momento o sistema de chat indica que o cara saiu da sala, deixando ela bastante confusa, sem entender qual era o plano dele. Enquanto isso, o prota reflete que ao gastar 300 milhões ele receberia um reembolso de 30 milhões em bônus, o que deixa ele muito animado, e Cha, ainda corada, pensa que ele acabou de lhe dar um carro esportivo e agora gastou mais de 300 milhões com ela. Ela tenta entender o que estava rolando, considerando que o carro foi um gesto para humilhar as outras pessoas, mas agora nem tinha competição, então por que ele estava dando presente para ela? Ela se pergunta se ele estava apaixonado por ela e caso fosse o caso, nada poderia impedi-lo. Ela se acorda e se lembra de que não pode confiar em homens, dizendo a si mesma que deve lembrar que ele é apenas um caixa eletrônico para ela e que nunca se apaixonará por ele, mesmo que continuasse corado ao falar com Lin Xin pelo telefone. Enquanto isso, o protagonista continua andando pela rua pensando que era hora de chamar um táxi. Perto do local ele percebe uma comoção e alguém grita perguntando se ele pensa que não pode reconhecê-la só porque estava usando uma máscara. Acontece que é Shang cercada por 3 caras que intimidavam, perguntando onde é que ela achava que ia. Ela nota a presença do prota, mas ele simplesmente se vira e vai embora. Ela pensa que mais uma vez Lin Xin não virá em seu socorro, então confronta os rapazes, dizendo que realmente não tem dinheiro agora e pede que lhe dessem mais 3 dias. Eles respondem que após pedir mais 3 dias ela teria que pagar de qualquer jeito, insinuando que ela ainda acredita que poderia enganá-los. E ela tenta argumentar dizendo que vai pedir dinheiro emprestado, mas um dos caras lembra que ontem mesmo ela disse que o namorado iria ajudar e agora eles questionam onde é que ele estava. Ela responde que ele partiu seu coração e eles dão risada da cara dela, concluindo que ela não tem nem como conseguir o dinheiro e que se seu namorado se recusou a emprestar, ele é um homem desprezível. Eles sugerem que ela o chamasse para vir, mas ela diz que não vai fazer isso, então eles mandam ela parar de falar besteiras e começam a empurrá-la, enquanto ela pergunta nervosa para onde é que estavam a levando. Um deles com ironia responde que ela vai para onde pode pagar o que devia, e ela grita com negação e tenta pedir socorro, mas eles cobrem sua boca. E as pessoas ao redor simplesmente ignoram a situação e passam correndo, e eles a arrastam para dentro da van e ameaçam, perguntando se ela ainda pensa em chamar alguém, rindo maliciosamente dizendo que ninguém se importava que eles capturassem e nem sequer teriam coragem de agir. Enquanto isso, ela começa a chorar pensando no protagonista e lamenta ter sido tão materialista e vaidosa, desejando não tê-lo magoado no passado. Ela se arrepende profundamente quando a van branca estava prestes a sair, o motorista é surpreendido por um soco poderoso, e ele pergunta irritado quem é o responsável e o protagonista responde com firmeza dizendo que tudo isso não passa de uma brincadeira. Ele tira os agressores do carro e Shang, chorando, chama pelo protagonista e sua afeição por ele aumenta em 40%. Então, os outros 2 caras tentam atacá-lo dizendo que ele está cortejando a morte, mas o prota usa o poder do dinheiro para lidar com a situação, tirando maços de nota e dizendo para pegar aqueles 800 mil e sumirem dali. Olhando para ele com raiva, os agressores recolhem a grana, perguntam se ele é o namorado dela e ele responde que não é, mas que eles devem parar de falar asneiras. Os caras pegam o dinheiro e fogem, levando o motorista que levou o soco junto. Enquanto isso, eles comentam que não acabou e que depois de receber a grana, ela ainda teria que pagar pelo que fez, e jogam Shang no chão antes de ir embora pesadamente, enquanto o prota parecia um pouco frustrado. Então ela abaixa a cabeça e pede desculpas a Lin Xin, que responde que se ela realmente entendeu os seus erros, deve parar de procurá-lo no futuro. E apesar de tudo isso, a afeição da garota e carinho pelo protagonista aumentaram em 10% enquanto ela chora, dizendo a Lin Xin que sabe que não está à altura de suas expectativas agora, mas que fará o possível para compensar os danos que causou nos últimos anos. Logo, o protagonista estava viajando de carro, parecendo estar assistindo a uma transmissão ao vivo de Cha, e o motorista pergunta se ele gostaria de assistir aos programas do iLive, mas ele responde que sim, que costumava assistir e de vez em quando dava alguns presentes. O motorista menciona que ouviu falar daquele Sr. Qian, o fracassado mas com dinheiro, que recentemente doou 300 milhões para uma streamer. O prota comenta que também ouviu sobre isso, então o carro recebe uma notificação informando que o senhor pobre mais rico voltou a agir, acabando de enviar mais 100 milhões para outro streamer. Enquanto isso, o prota estava assistindo a transmissão pensando que o cara parecia um tolo por agora estar assistindo a uma dança musical depois de ter perdido tempo com a primeira transmissão, e supõe que o homem estava cumprindo a rotina diária para ganhar alguns presentes e depois distribuí-los, algo que parecia bastante óbvio.